Deus é fiel e quando nós temos a vontade em nosso coração de sermos fiéis a Deus, Deus nos abençoa grandiosamente em nossa vida, fazendo em nossa vida muito mais do que aquilo que nós esperamos ou sequer sonhamos. Nós vemos isso na vida de Daniel. Daniel era e foi um profeta. E Daniel, ele era um israelita, foi levado juntamente com o povo de Israel para a Babilônia, em um cativeiro, não é? E a Babilônia, ela era governada por um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era um homem que ele não só queria um grande exército para conquistar reinos, como ele também queria se munir, ele queria estar sempre informado sobre o mundo espiritual. Então, para cada reino que ele passava e conquistava, ele trazia representantes, não é, destes reinos que pudessem ter algum contato com a espiritualidade. E Daniel, ele é trazido com este intuito. E os seus 3 amigos, eles são levados como escravos, volto a dizer, e com o intuito de, através da sua sensibilidade espiritual, não é, ter informações que pudessem ajudar aquele homem a se manter atualizado sobre o que ia acontecer. E não existia só Daniel, existiam astrólogos, magos, videntes, todo um exército, não é, que representava estes reinos, não é, e também o de Israel, representando o nosso Deus. E Daniel, quando ele é separado para ir para o palácio, juntamente com seus 3 amigos, ele é levado por Aspenaz, que é o copeiro-chefe, não é, de Nabucodonosor. Ele é levado para o palácio com seus amigos e ele é apresentado a tudo que eles vão comer, beber, vestir, se comportar, fazer, onde dormir. Ele é apresentado ao novo mundo dele, aonde ele vai viver, não é? E com quem eles vão conviver. E Daniel, logo quando Aspenaz, que é o nome desse copeiro-chefe, apresenta o que eles vão beber, que é vinho, e apresenta o que eles vão comer, que são aqueles manjares, não se diz na Bíblia o que tipo de comida é, mas fala-se de manjares. Então, Daniel tem no seu coração o desejo de não se contaminar comendo aquilo, ou seja, de não comer aquela comida, nem beber o vinho. Veja, para um jovem era uma situação muito difícil, porque ele podia assentar no seu coração, mas ele não estava ali na situação de um convidado. Ele não era convidado do rei, ele era escravo, cativo, levado para aquela situação para servir, para um serviço. Ele não tinha muita escolha. Ele não poderia dizer, olha, acho que eu não quero isso aqui, eu vou declinar, tá bem? Não, não era assim. Era, vais fazer assim, assim, assado, vais comer assim, assim, assado, vais te comportar assim, essas são tuas roupas, esse é o teu tempo de preparo. Não tinha uma margem de escolher. Mas Daniel, ele assentou no coração dele não beber vinho e não comer aquela comida, porque ele sabia que aquelas comidas que eram comidas ali não agradavam a Deus, e beber vinho também não iria agradar a Deus na vida dele. Então ele diz que não no seu coração. Primeiro ele diz que não no seu coração. E Deus vê.
Esta é a primeira atitude de peso deste profeta. E eu digo mais, meu irmão e minha irmã, é sobre esta atitude que toda a sua vida vai ser abençoada. Muitas vezes a gente pensa que são nas pequenas atitudes, são naquelas atitudes que aparecem no nosso dia a dia que a gente olha e diz, essa atitude não agrada a meu Deus, mas será que eu devia falar? Eu estou com medo, eu vou perder o trabalho, eu vou perder o emprego, ou fulano vai ficar com raiva de mim, ou cicrana vai ficar com ódio, ou vai se levantar. São nessas atitudes que nos confrontam com o que Deus não quer para a nossa vida, que Deus está de olho. São justamente nessas atitudes. Ele está de olho em todo o tempo. Deus nos observa em todo o tempo. Mas são nessas atitudes, como essa atitude. Ele não tinha escolha, ele não estava ali como convidado. Eu volto a dizer, ele estava ali como um escravo. E seria uma situação muito boa, não é? Como escravo, viver no palácio e sim poder usufruir daquela alimentação e daquela bebida. Mas ele sabe que Deus não quer aquilo para a vida dele e ele fala para o copeiro, chefe Aspenaz, e ele diz que não quer comer aquela comida e não quer beber aquela bebida e pede a Aspenaz que lhe dê um prazo de 2 semanas para que ele possa comer a comida que eles comiam na terra deles, não é? E a bebida que eles bebiam. E se eles estiverem mal ou pior que aqueles outros jovens, então logo se vê, não é? Tudo bem. Então Aspenaz aceita, né? Na realidade, Aspenaz aceita porque Deus toca no coração de Aspenaz e Daniel acha graça aos olhos de Aspenaz. Todas as atitudes boas que fazem conosco, meu irmão, minha irmã, elas são movidas pelo coração de Deus, porque tudo de bom que nós fazemos ou temos em nós vem de Deus. Então toda atitude boa que as pessoas fazem a você são atitudes vindas da mão de Deus. Agradeça e louve ao Senhor. E então Aspenaz acha graça em Daniel e se permite que ele fique abstêmio, não é? Ele não coma daquela comida nem beba daquele vinho, e se observam, depois de 2 semanas ele está em melhor aspecto, ele e os rapazes Sadraque, Abednego e Mesaque estão melhores do que aqueles outros rapazes que também representavam as outras nações. E nós vemos depois, no continuar da vida de Daniel, o quanto ele foi abençoado, o quanto ele foi amado por Deus, que chega ali dizer que ele é muito amado. Preste atenção nas suas pequenas escolhas. E se elas se confrontarem com alguém, não tenha medo. Nós devemos se preocupar em agradar a Deus. De Deus vem todas as coisas para a nossa vida, incluindo o bem. Deus é bom e Ele é fiel. Principalmente se você for fiel a Ele, então Ele se agrada mais ainda. Confie em Deus e seja fiel a Ele. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.